tudo contigo. Então, bom dia a todos, boa tarde. Está na Itália aí, professor. Então, hoje é dia 15 de março de 2024, essa reunião do Lococonfa. Então, hoje a gente vai continuar com o tema da introdução à escrita científica, continuar com a aula que a mestranda Bruna Herberts deu semana passada. E a gente também tem a apresentação do artigo pela bolsista Natália Palma. Então, vamos primeiro, acho, para os informes iniciais. Professor Leonardo, professora Flávia, por favor. Eu começo, então. Espera aí, eu vou fazer só uma coisa. Estou ouvindo um ruído, não sei do que é. Mas acho que é na sala mesmo. Pessoal, buenas para todo mundo, saudações, bom ver vocês. Essa semana está bem puxada. Nós aqui Estão me ouvindo bem? Tá. Então, semana puxada, né, com muita avaliação. Eu fiquei acompanhando o treinamento dos bolsistas, né, sobre esse período de avaliação inicial aí dos projetos. Eu quero parabenizar todo mundo aí. Eu não estou ajudando tanto na organização presencial, mas eu acompanhei toda a parte anterior ali com os coordenadores do CREM e estou muito feliz de ver a coisa evoluindo mesmo. Acho que está muito, muito legal, assim, tem grande potencial. Quanto mais a gente preparar todo esse processo, nós temos mais potencial de duas coisas que são principais para o CREM e para o Locomotion, né? Que é fazer programas de exercício físico muito qualificados, que é isso que a gente quer na universidade, né? Com um estudo em cima e também com produção científica. As duas coisas estão casadas e a gente tem que continuar nisso. Eu deixo um alerta só, apareceram, eu não vou dar nomes aqui, mas sempre acho que o importante são as ideias, né, do processo, que apareceram algumas ideias de estudo, e eu acho que uma coisa, eu estou vendo aqui na sala várias pessoas que são referências em processamentos, a parte de coleta e processamento de dados. Vocês estão estudando muito isso, então, nas parcerias nossas do CREM, acho que é só muito importante a gente cuidar com o risco de ficar coletando coisa demais, sem ter perguntas de pesquisa bem definidas, tá? Então, tenham um cuidado, assim, sobre banco de dados, tá ok, a gente precisa fazer banco de dados de vários aspectos gerais, mas quando as perguntas são mais específicas, aí eu vou me deter aos exemplos da professora Flávia e ao meu, né, as nossas duas linhas. Por exemplo, a Flávia estuda lá APAS, alguém quer estudar APAS, alguém quer estudar aspectos de estabilidade, de equilíbrio, ou da minha parte, alguém quer estudar mecânica de marcha, aspectos de recover, etc. Quando aparecerem essas questões, é muito importante ter bem definida a pergunta de pesquisa, os elementos de o que a literatura está fazendo, para a gente não cair no risco de ficar repetindo coisas apenas porque podemos fazer, porque isso não dá. Ainda estamos distante de uma pergunta de pesquisa realmente competitiva, então a gente tem que ter esse cuidado. Eu sei que às vezes a pressa e a falta do tempo mesmo nos empurra para esse lado, mas a gente tem que tensionar. Vocês também, que vocês já são gestores aí, cada um nas suas estruturas, né? Doutorandos, mestrandos, bolsistas mais antigos, pós-doc, etc. Vocês têm que ter esse cuidado de dar uma parada sempre e perguntar bem qual é a hipótese, qual é a pergunta, o que a literatura fala sobre isso. E aí, se a coisa não está clara, não é um problema, tem que ir atrás, né? Não precisa fechar portas, né? A gente pode abrir, mas manter elas num bom nível para a gente não cair nesse risco de ficar coletando muita coisa e não ter a pergunta bem clara, tá? Acho que a ideia até do que a gente está fazendo hoje, dessa série de Scientific Writing, é um pouco nesse sentido. Mas é sempre bom a gente ressaltar. Parabéns, acima de tudo, parabéns aí ao trabalho que estão fazendo, está muito legal. Aqui na Itália, nós também estamos tocando coisas. Eu queria dar um recado, o professor, o Jorge Storniolo, ele é um pós-doc e é um professor a contrato na Universidade de Milão. Ele é professor a contrato também em Pavia agora. Ele está trabalhando com a gente, ele passou em 2 seleções aqui como professor a contrato. Então, e ele vai continuar trabalhando com a gente. Então, no projeto, inclusive, que o André já participou, que é aquele das inclinações, com o componente lento de oxigênio, o Jorginho vai reativar o projeto. Nós vamos tentar reiniciar ele aí, porque estava um pouco parado desde que o André e o Lucas foram embora.
Então, mais uma coisa que nós estamos fazendo no Brasil, na Itália, mas com bastante brasileiro. Em abril está chegando a Elren e a Poliana, né? Em Pavia também nós vamos continuar alguns projetos por lá, com essa turma aí de brasileiros. E a ideia é a gente achar mais fundos ainda para conseguir trazer mais gente para esse lado do oceano, tá? E eu encerro por aqui. Não sei se a Flávia está por aí, mas ela disse que não conseguiria falar. Portanto, se ela não entrar, André, toca a ficha. Tá, perfeito, professor. Então, acho que a professora Clara não vai falar. Agora, queria ver com vocês se vocês preferem, ou a ordem agora, faz a apresentação da Nath primeiro, que seria da semana passada, para terminar a semana passada, ou faz primeiro a tarefa da escrita científica e a apresentação da Nath para o final da reunião. Tu que sabe, André. Toca se Tá. a Nath está pronta. Como é que tá aí, Nath? Por mim, eu posso começar apresentando, daí a gente já encerra da semana passada. Pode Tá, ser? perfeito. Tá, beleza, eu vou compartilhar a tela aqui. Espera aí que eu não liberei, eu acho. Liberei. Tá bem. Então, só lembrando, Nath, então 15 minutos de apresentação, aí depois a gente tem os comentários aí, a missão. Tá? Beleza. Posso começar? Pode. Estão vendo a tela? Então tá. Sim. Bom dia a todos. Oi? Sim, estamos vendo. Tá, beleza. Bom dia a todos, então. O título do trabalho que eu vou apresentar hoje é o trabalho mecânico como determinante-chave do custo energético na locomoção humana, descobertas recentes e direções futuras. Bom, durante a locomoção, os músculos usam energia metabólica para produzir trabalho mecânico. Logo, medir o trabalho mecânico é fundamental para entender energia metabólica e, ao investigar ambos, a gente chega na eficiência aparente de locomoção, de sigla AE, que aparece sendo a relação entre o trabalho mecânico e o custo de energia. O custo é algo inerente das nossas vidas, e o custo de transporte é a energia metabólica necessária para mover 1 quilo de massa corporal ao longo de 1 metro. Bom, na caminhada, esse custo líquido mostra uma resposta em forma de U nas velocidades de 1,1 a 1,4 metros por segundo. Já nas velocidades inferiores ou superiores a essa, o custo energético ele é superior. Isso se aplica também com indivíduos patológicos e em descidas e subidas também. Bom, por outro lado, na corrida, o custo energético líquido é cerca de 4 joules e ele não é essencialmente afetado pela velocidade, diferentemente, então, da caminhada. Bom, dois paradigmas simples foram propostos para descrever fisicamente a mecânica da marcha humana a partir do movimento do centro de massa do segmento e a análise das energias mecânica cinética e potencial gravitacional associadas a esse movimento. Caminhar tem sido apresentado como um ovo rolando e um modelo do pêndulo, onde a energia potencial gravitacional e a energia cinética estão fora de fase, como em um pêndulo invertido. Bom, já a corrida, ela tem sido apresentada como uma bola quicando, onde as energias potencial gravitacional e cinética estão em fase e, no mínimo, no meio do contato do pé, quando a trajetória do corpo do centro de massa é invertida de um deslocamento. Bom, de acordo com a abordagem de Fein, a mecânica, o trabalho total realizado durante a locomoção, ele pode ser dividido em dois componentes. O trabalho externo, que seria algo como deslocar o centro de massa em relação ao ambiente, e o trabalho interno, que é um pouco diferente, seria deslocar os segmentos em relação ao centro de massa. Bom, a eficiência aparente, de sigla EA, também pode ser definida como a eficiência do trabalho positivo produzido pelas unidades musculotendinosas. Aqui no canto direito, eu trouxe os gráficos de caminhada e de corrida, para a gente visualizar um pouquinho, então, do que foi apresentado até agora.
Bom, focando aqui no de caminhada, no modelo do pêndulo, a gente tem em amarelo a curva de energia potencial gravitacional e azul a curva de energia cinética. O que a gente consegue ver aqui? Que sempre quando uma está no pico, a outra está no vale, podendo estar então mais ou menos em fase, de acordo com o deslocamento então da caminhada. Mas aqui em cima eu trouxe a equação do trabalho total, que nada mais é do que a somatória do trabalho externo com o trabalho interno, e mais embaixo a equação da eficiência aparente, que leva em consideração o trabalho mecânico e o custo de transporte, que, como eu mencionei, ele é metabólico. Bom, o objetivo, né? Esse artigo ele tem como objetivo atualizar os conhecimentos sobre o papel que o trabalho mecânico e o custo energético têm desempenhado na compreensão da locomoção humana até o momento e sublinhar como os recentes desenvolvimentos em métodos analíticos e as suas aplicações no estudo da marcha saudável e patológica podem continuar ajudando a compreender e avançar. Agora, quanto às modificações dos mecanismos básicos da locomoção em superfícies inclinadas, a gente sabe que superfícies inclinadas requerem demandas mecânicas do sistema musculoesquelético, uma vez que a quantidade de trabalho positivo e negativo realizado, elas não são iguais. Curiosamente, tanto na corrida como na caminhada, o custo é mínimo num nível ótimo de inclinação que seria menor que 10%. Um fator crucial que explica essa inclinação ótima é que os nossos músculos utilizam muito menos energia metabólica para realizar o trabalho negativo do que o trabalho positivo. O desequilíbrio, então, entre o trabalho líquido positivo e negativo realizado está diretamente relacionado ao movimento do centro de massa, que, por sua vez, vai afetar os dois mecanismos básicos de locomoção. Bom, tanto na caminhada como na corrida em declives, a quantidade de energia recuperada através do mecanismo do pêndulo invertido e do massa-mola é reduzida quando a inclinação do terreno aumenta. Na verdade, esses mecanismos devem ser adaptados para modificar a altura do centro de massa a cada passo. Portanto, a quantidade de energia economizada na caminhada através de troca de energia através das trocas de energia, né, no caso na caminhada, e na corrida através do armazenamento e liberação de energia elástica, é reduzida quando a inclinação e a velocidade aumentam. Foi sugerido, então, que a trajetória do centro de massa pode servir como alvo para o controle motor da locomoção. Ao passar por uma inclinação, a modificação da trajetória do centro de massa envolve algumas mudanças nas estratégias do controle neuromuscular da locomoção, e esses resultados sugerem que, embora outros fatores além do trabalho também influenciem claramente a estratégia do movimento preferida, a escolha do padrão da marcha depende em grande parte do trabalho mecânico que deve ser realizado, em conjunto com as modificações da trajetória do centro de massa e os ajustes associados aos dois mecanismos básicos em relação às mudanças na energia mecânica do centro de massa, pode ajudar, então, a compreender as regras gerais pelas quais o sistema neuromuscular produz a locomoção. Bom, quanto às assimetrias de marcha, a gente tem que as assimetrias associadas às patologias, elas podem alterar significativamente o trabalho mecânico durante a caminhada, e indivíduos amputados unilateralmente do membro inferior apresentam um alto custo, o que tende a diminuir com o aumento da velocidade. Além disso, a AE é reduzida devido a valores semelhantes de trabalho total para amputados e indivíduos saudáveis, embora o trabalho externo seja menor em velocidades rápidas em amputados. Bom, mudanças significativas observadas na cinemática da marcha de pacientes com AVC produziu oscilações verticais do centro de massa e aumentando assim o trabalho externo. Já o trabalho total tem um aumento proporcional ao aumento do custo, e o trabalho interno é 2 vezes maior em pacientes com AVC que andam lentamente e apenas um pouco maior em pacientes com AVC que andam mais rapidamente, sempre em comparação com indivíduos saudáveis. Além disso, o trabalho interno é realizado principalmente
durante a fase de balanço do membro inferior, apresentando então valores maiores para o lado não afetado do que para o lado afetado. Bom, quando a gente pensa na obesidade, a gente tem que o custo é maior em crianças e adolescentes e adultos obesos, indicando que o corpo, a massa, é um fator crítico que afeta a economia mais pobre dessa população. E estudos sobre o papel da distribuição dessa massa mostram que o custo adicionar determinada massa aos membros é sensivelmente maior do que se eu fosse adicionar ao centro de massa, e que essa resposta se torna mais pronunciada à medida que as cargas são movidas distalmente. O efeito da distribuição da massa, então, no custo foi atribuído a um aumento no trabalho interno nas regiões mais baixas e membros superiores em crianças e adultos obesos. Bom, quanto à distribuição em massa adicional, ela não afeta o custo proporcionalmente devido à sua localização mais proximal. Já o padrão de marcha, com um maior movimento lateral durante a fase de balanço, ele vai mudar então devido ao corpo maior. Bom, como o trabalho externo e o mecanismo de pêndulo invertido parecem ser apenas pouco envolvidos no aumento do custo líquido, o trabalho interno, o segundo componente, aliás, do trabalho total, pode ser responsável por esse custo extra da caminhada em indivíduos obesos em comparação com os indivíduos magros, e a eficiência locomotora dessas pessoas obesas é reduzida, então, devido ao seu custo mais alto. Bom, aqui eu trouxe a tabela do artigo só para a gente fazer um resumão do que foi dito. Então, em sujeitos saudáveis, a gente tem a velocidade ótima de caminhada, que apresenta uma diminuição do recovery. Já nas superfícies inclinadas, o trabalho interno ele é igual. E nos indivíduos amputados, o trabalho externo ele é igual, assim como a eficiência aparente. Nos obesos, errei aqui as flechinhas. Nos obesos, o recovery ele é maior. Bom, quanto à discussão, o modelo de caminhada semelhante a um pêndulo, ele prevê que o custo será mais baixo e a eficiência aparente mais alta, quando a recuperação de energia é maximizada. Isso em indivíduos saudáveis ocorre próximo à velocidade ideal de caminhada, ou a velocidade ótima. E o modelo saltitante, ele prevê que a eficiência aparente vai aumentar com a velocidade de corrida, juntamente com o aumento do recuo elástico do tendão, limitando, então, o aumento do custo que de outra forma ocorreria. Essa não é necessariamente o caso da marcha patológica, onde o aumento do custo, em comparação com as pessoas saudáveis, nem sempre é atribuível a uma diminuição na recuperação. Por exemplo, na população obesa, o mecanismo de recuperação semelhante ao pêndulo é realmente melhorado, enquanto em outros distúrbios do movimento, como os amputados, os Parkinson, acidente vascular cerebral também, o maior custo pode ser atribuído, pelo menos em parte, a um comprometimento do pêndulo, uma vez que esses pacientes tendem a caminhar em velocidades mais baixas do que a velocidade de caminhada. Bom, quanto à locomoção sob condições de aceleração ou inclinação positiva, ela vai levar a valores do custo mais alto do que a desaceleração, devido a essas mudanças paralelas, então, no trabalho total e as eficiências específicas de trabalho positivo e negativo. Além disso, os mecanismos do pêndulo na caminhada e o recuo elástico na corrida são prejudicados nessas situações, já que tem uma assimetria na produção de trabalho positivo e negativo. Então, o trabalho interno é profundamente afetado pela aceleração, mas não por gradiente, onde o papel do trabalho externo vertical é fundamental na determinação das respostas de custo e da eficiência aparente. Bom, quanto às considerações metodológicas, eles trazem que a abordagem de FEM não é o único método para calcular o trabalho, né, na locomoção, embora ele tenha sido o primeiro e ainda seja o mais utilizado. Essa abordagem também não está isenta de limitações, e o cálculo separado por meio dos aumentos de energia e o somatório final ali do trabalho interno e externo pode superestimar o trabalho total.
Bom, é importante mencionar também que todas as estimativas metabólicas derivadas de diferentes métodos mecânicos, incluindo o método de Fehn, estão sujeitas, né, a um viés adicional, pois elas não podem incluir os efeitos da contração isométrica e das cocontrações. E essas atividades, então, não realizam trabalho por definição, mas se sabe que elas requerem energia para serem realizadas. Bom, quanto às considerações finais, eles trazem que a importância de levar em conta o trabalho mecânico para uma melhor compreensão dos determinantes do gasto energético no ser humano, na locomoção, é muito importante. Mas a abordagem de Fehn, né, ela esclarece muitos aspectos da locomoção humana e provou ser relevante para explicar as diferenças ali do custo quanto à velocidade, gradiente, tamanho, gravidade, mas ainda tem muitos aspectos que parecem não ter encontrado solução ainda, que tem muitas lacunas para serem preenchidas. Então tá, obrigada pela atenção de todos. Encerro aqui. Boa, Nath. Parabéns pela apresentação, pela fala. Deu quanto tempo? 14h15. 14 minutos e 15, Nath. Bom, muito bem, muito bem. Então, deixa aberto aí para comentários, questionamentos. Professor, quer começar? Pode ser bem rápido. Nath, parabéns, é um artigo bem difícil, ele é muito extenso, fizeste um resumo muito bom, assim, ficaram coisas de fora, mas não tem jeito, mas eu acho que tu fez uma boa estratégia, assim, boa escolha, além da qualidade dos slides, e acho que ficaram bons mesmo. Talvez eu evitasse um pouquinho os textos, assim, teve algumas partes que tu lia ali o slide, né? Então, acho que tem que tentar evitar, ainda mais no modelo esse nosso, quando é fora, assim, acho que dá para fazer. Mas também em secundário, tá? Porque foi muito boa a apresentação, postura, até a postura também, que acho que são coisas importantes. Sobre o conteúdo, eu achei formidável. Eu só vou, assim, eu vou te fazer uma pergunta só para a gente testar aí no limite do aluno, tá? A gente costuma fazer isso no grupo, eu acho que é um pouco pedagógico, não é no sentido de ficar colocando encontrando o erro, né? Mas é tentando trabalhar no limite mesmo do conhecimento e quando a gente não sabe é legal também porque é uma chance da gente aprender, né? Na última parte, nos aspectos metodológicos, tem ali uma referência no artigo sobre um recente achado. Aí eu já te coloco assim, eu vi no título do artigo, tá findings, né? E tu traduziu como descobertas. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Às vezes os tradutores, coisas assim, nunca a gente usa descoberta, tá? A gente usa achados. Mas então um achado recente ligado a um artigo do Minetti sobre o trabalho interno de fricção, vamos chamar assim, friccional ou de fricção. Tu poderia me falar um pouquinho sobre ele? Trabalho interno de fricção. O que exatamente? O que é o Não, me trabalho explicar. interno? Isso, o que é esse componente que o professor Minetti mostrou, que o artigo fala ali rapidamente sobre esse aspecto? Eu entendi que o trabalho interno é o deslocamento dos segmentos em relação ao centro de massa, né? Não, Não, sim, isso é o não, conceito de trabalho interno. não tenho Mas tem muito esse mais. componente novo. Então tá, não, tranquilo. Esse componente novo é um artigo de menos de 2 anos que está publicado no Proceedings of the Royal Society B, né, que é uma revista das mais importantes da área, muito top na ciência mesmo, fica logo abaixo de Science e Nature, né? E o professor Minetti em Milão, eles conseguiram detectar, calcular uma velha questão. Todos esses modelos de trabalho mecânico e de dinâmica inversa, eles assumem que o nosso organismo ele é formado por estruturas ósseas ligadas por articulações sem fricção. Então, se assume isso no modelo, né? É uma assunção também, assumption, um termo em inglês. Se deixa isso controlado e diz assim, ó, aqui não tem trabalho, e aí todos os cálculos de trabalho desconsideram esse possível trabalho que se tenha numa articulação que pudesse gerar alguma fricção.
né? E se aceita que é pouquíssimo, e realmente é muito pouco a fricção que tem, né? Nós somos muito bem azeitados nas articulações, para dizer. Só que, claro, que é zero, isso não se sabe, se assume assim há muitos anos, o modelo todo que tu mostrou e os outros também assumem isso. Mas o Minetti conseguiu calcular, ele conseguiu fazer um modelo bem louco, botou os caras de cabeça para baixo, e aí ele calculava a partir de situações de jogando a perna. Eu vou falar de maneira rápida e até engraçada, porque eu vi esse experimento acontecendo, é uma coisa meio estranha. Pegava a perna do sujeito e jogavam de um lado para o outro, né? E totalmente relaxado. Então esse movimento do segmento ele deveria ser marcado apenas pela energia gravitacional, né? E só que não era, porque tem um pouco de fricção ali, frena o movimento durante essa ação, quando tu joga a perna de um lado para o outro. E eles conseguiram estimar o quanto de fricção tinha por esse movimento mais frenado do que deveria ser se fosse realmente zero fricção, né? E aí se calculou esse trabalho interno. Ou seja, quando a gente faz as medidas, a gente aceita que na velocidade horizontal, o trabalho externo e o trabalho interno, eles sejam sempre de quantidades iguais entre positivo e negativo. A gente frena e depois a gente reacelera no passo, durante contato, né? E se aceita que é 50%. Só que não é bem 50% também por esse motivo. Porque, na verdade, ali o que acontece? Durante a frenagem tem uma ajuda dessa fricção, que ajuda a frenar. A fricção só frena, né? Ele é só dissipativo, né? E te ajuda. E quando tu vai produzir trabalho, tu tem que produzir contra essa fricção também. Então, na verdade, tu tens ali, aquele trabalho interno ali, ele é subestimado, tem um componente a mais. E aí o Minetti sugere isso, a gente não conseguiu inserir nos nossos modelos ainda. Mas isso pode ser importante em sujeitos com problemas de articulação, com sobrepeso, por exemplo, onde a carga sobre a articulação pode ser mais desgastante, aquele problema de articulações normais, né? O desgaste de articulação. Como é que é o nome? Artrose. As artroses, né? Possivelmente ali tenha um componente a mais sobre a energética e possa limitar os sujeitos. São coisas para o futuro, assim, para se estudar que esse campo novo se abre com essa medida. Tá? Era só um pontinho aí, já encerro aí que falei demais. Parabéns, Nath, foi demais. Na verdade, eu tinha até uma colocação. Eu ia perguntar justamente isso que tu falou no final, Léo. O modelo feito pelo Minetti, esse cálculo que ele fez, não levou em consideração, né, as possíveis degenerações articulares. Isso também pode aumentar essa frenagem, né? E ele também avaliou um segmento em cadeia cinética aberta, pelo que eu entendi, que é diferente de um segmento em cadeia cinética fechada. Né? Até que os fisioterapeutas para falar sobre isso, né? Isso. Então, acho que eu ficaria com... Tá bem, tudo bem que o modelo matemático foi feito, mas condições que ele foi feito, e se a gente pode se utilizar dele para outras situações, né? Eu estou provocando aqui para a gente pensar junto, tá? Não estou trazendo resposta. Mas aí eu deixo para os fisioterapeutas ajudar nessa construção do pensamento, né? Só trago problemas. Exatamente, isso aí, gente. Respondendo ali o Alex também, né? Realmente o Minetti mesmo sugeriu isso. É tipo assim, a primeira mensagem sobre uma situação. Eles botavam um peso no pé, era muito estranho, para tentar simular o peso corporal, que seria o contrário. É uma situação muito diferente do que é realista, né? Mas eles conseguiram ter as primeiras imagens e mostrar que é importante isso. Então, não foi tanto o fato de saber, olha, é 20%, é 10%, é 10 joules, mas é dizer assim, sim, existe esse fenômeno e ele pode ser importante em algumas condições, mas precisam de outros estudos assim para definir melhor o tipo de articulação, porque só foi feito no quadril, né? Tinha essa questão também. Então também tem esse problema. Nós temos várias outras articulações, né, fazendo essa transmissão. Sim, pensando que a articulação do quadril é a que tem maior amplitude de movimento, né? Faz sentido ele ter usado essa articulação, né? Que talvez seja uma das mais importantes na deambulação, né? Diferente de um tornozelo ou de um joelho que vai ser avaliado. Então, o quadril faz... a gente entende até por quê, né? E outra coisa que eu acho que eu pensaria é também na rigidez do tendão, porque a gente não tem tendão só no calcanhar, né? Onde se é mais estudado, tal, o tendão de Aquiles, né?
Mas a gente tem tendões nas articulações, que envolvem articulações. E a rigidez do tendão, o tecido em volta dessa articulação, também pode provocar essa fricção. Então, assim, na verdade, eu estou só levantando questionamentos de o quanto que a gente deve entender esse modelo matemático como utilizar ele, né, sem levantar essas questões em consideração. Qual era essa pessoa? Ela era saudável do quadril? O grupo de pessoas que ele avaliou, enfim, né? Só para a gente pensar, ó, o modelo vale para a nossa população aqui de Parkinson, de idoso, nesse sentido, né, Léo? Só para a gente pensar, né, sobre isso. Não, é isso aí, é importante mesmo. Mas vamos lá, gente, mais gente aí. André, passa a palavra. Obrigado. Bom, então, eu queria só também parabenizar a Nath, a gente fez a prévia ontem, e de ontem para ela já melhorou bastante, sim, a fala, os slides também. Mas tem uma dúvida, então, professor, pegar um gancho. Então, esse trabalho articular, ele vai atuar no negativo e no positivo. Então, na fase negativa, ele vai reduzir o trabalho negativo e na positiva ele vai aumentar o trabalho positivo. Seria isso a ideia, assim. Isso aí. Mas ele aumenta, na outra ele diminui o trabalho necessário para... Exatamente. Quando a gente vai fazer exatamente isso que tu falou. Tem parte do trabalho interno que não é produzido pelo músculo, que é produzido por essa frenagem, essa fricção, né? Vamos chamar assim, né? E parte do trabalho positivo para manter a velocidade constante é para vencer essa fricção, é algo a mais que não está contabilizado no trabalho muscular, né? Realmente. Essa fricção, ela aumenta com a velocidade, diminui, desaparece? O que acontece com ela? Eu acho que eles discutem isso, eu não lembro, Alex, mas eu acho que aumenta. Se não me engano, aumenta, tá? Eu acho que é a questão do viscoelástico, tem alguma propriedade viscoelástica nesse processo, mas eu não estou lembrado. Acho que aumenta. Vamos deixar aberto, então, mais alguém, um comentário para a Nath, um questionamento da apresentação? Só os bolsistas aí, por favor. Eu só vou fazer mais um comentário. Parabéns, Nath, pela apresentação. Muito legal o teu tom de voz, a tua segurança em falar. Isso é bem importante de dizer também, né? Porque a tua postura, né, em apresentar, acho que isso é bem importante a gente falar, porque também constrói o bolsista, o aluno, enfim, o pesquisador na sua trajetória. Parabéns, Lu. Boa. Então, agora 11h10. Acho que para não atrasar, a gente tem mais dois atos aqui, né, professor, na reunião. O pessoal adorou o termo ato, né, Alex? Comigo controverso. Uns adoraram, outros odiaram, mas tá tudo bem. Então, a gente tem agora seria o ato 2, né? Cada subgrupo se reunir, fazer a reunião intragrupo. Vamos ver como é que a gente organiza para fazer a discussão do artigo, cada um ficou. E daí meia hora, e depois a próxima meia hora para cada subgrupo trazer para o grande grupo seus apontamentos sobre cada estudo. Tá? Perfeito, gente. Eu vou continuar preenchendo a plataforma Sucupira, que a Márcia está esperando, e façam um bom trabalho ali. E, por favor, os mais antigos, puxem a discussão em cada subgrupo, né? Eu vi que nós tivemos alguma falta, né? A Nanda saltou, mas ainda bem que nós temos dois. Hoje não tá a Nanda, não tem a Diana, né? Mas se organizem aí, tá? Eu vou passar o host para o André. Qualquer risco aí de cair. Tá, beleza, professor. Tá, então, quem é que tem do grupo 1, grupo 2, 3 e 4? Quem é que tá aí? A gente é o Alex 1. No meu é a Diana, o Dani, a Poliana e a Ana Paula e a Isabel. Acho que a maioria está online. Como é que eu passo meu mouse? Aqui, falta. Tá. A gente tem que dividir, então, acho que fazer uma sala, abrir um Zoom separado, um Meet para cada grupo. Subsala aí, André. Oi? Vê se tu consegue abrir subsala.
Deixa eu ver, deixa eu só ver os subgrupos aqui direitinho. Tá, grupo 1, André, Alex, Ibra, Fernando, Augusto, Matheus e Adão. Tá, André e Alex estão aqui. Pronto, André, tô Fernando, aqui. Augusto, Matheus e Adão. O Matheus Tá. tá aqui, André, online. Tá, boa, Matheus. Grupo 2, Diana, Daniel. Daniel, então, acho que a Diana não tá, o Daniel fica de responsável. Poliana, Henrique, Lucas, Fontoura, Ana Paula e Isabela. Grupo 3. Grupo 3, Ananda, Bruna, Heberts, Natália, Luísa, Vivian e Marina. Tá, grupo 3, tem que... Se a gente abre uma subsala aqui, eu tenho que abrir daí. E grupo 4, Marcela, Edilson, Lucas, Gabriel, Júlio e Ana Freiberg. Tá? E a prova aqui, vou tentar abrir sala. Tá, eu vou... Cadê meu mouse? Tá, pessoal, só para explicar, a gente vai tentar fazer as 4 subsalas aqui mesmo nesse Zoom, tá? Para não ter que sair. Se não der certo, daí a gente vai... Vou pedir para daí o Daniel, Bruna Heberts e o Edilson. O Edilson tá aí? Tá. I'm here. Criarem daí um Zoom, um Meet daí, que ficar melhor, tá? Pro subgrupo de vocês. Enquanto a gente aguarda, então, André. 2 minutinhos aqui, o Lucas vai testar. Quer dar um ok pra Eita, você? que vozeirão, rapaz. Radialista. Vou até abrir a câmera. Olha, ó. Quem que é o responsável da primeira sala? É nós aqui. É eu e o Alex. Acho que deixa